Fala meu povo, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, pré-jogo de Vitória, Defensa e Justiça pela Sul-Americana. Já peço de antemão para você apertar no gostei, mande pra galera, compartilhe com geral, se inscreva no Canto Rubro Negro, a meta é a gente bater 100 mil aí até o final do ano, seu apoio é fundamental, beleza? Bom, antes de mais nada eu quero lembrar para você que você pode comprar na GolCase usando o cupom GOLVITORIA e dessa vez com 10% de desconto. Tem garrafa térmica, tem as capinhas aqui da GolCase, ó, que são sensacionais. Aproveite e garanta a sua, o link tá na descrição e também no comentário fixado, beleza? Bom, nós temos algumas informações, evidentemente, a respeito do Vitória, mas antes de falar do Vitória, eu vou trazer a respeito do Defensa. A gente sabe que o Vitória tem uma vitória em 12 jogos, né? Porém, eu tô rindo de nervoso, tá? O Defensa e Justiça tem uma vitória nos últimos 10 jogos que fez. Pois é, meus amigos, a última vez que o Defensa venceu foi 1-0 no Estudiantes dia 9 de março. Depois tomou 4-0 do Boca Juniors, depois tomou 2-1 do Tigre em casa, empatou com o Cerro Largo em 0-0, eu vi esse jogo, tomou 4-1 do Argentinos Júniors, empatou com Vitória 0-0, a gente estava na Argentina, depois empatou em 0-0 com o União Santa Fé, depois empatou em 1-1 com o Huracan, tomou 3-1 da Universidade Católica, eu também vi esse jogo pela Sul-Americana, tomou 2-1 do Racing, meu Deus, enfim, e depois tomou 3-2 do Independente Rivadavia e agora pega o Vitória nesta terça às 19 horas. Eu tô rindo de nervoso, tá? Porque o Vitória vem de 2 vitórias em 12 jogos e o Defensa vem de 1 vitória em 10 jogos. O jogo amanhã vai ser, ó, sensacional. Ai, meu pai do céu. Galera, eu vou colocar aqui algumas imagens que a Ascom enviou, inclusive informando que Renato Kaiser treinou com o grupo, porém, contudo, todavia, entretanto, eu já adianto para vocês que não. Kaiser não estará no banco amanhã. Não temos relacionados, mas eu sei que ele não estará no banco, beleza? Aqui algumas imagens do nosso querido Vitor Ferreira, do nosso querido Suco, para vocês aqui as imagens do treinamento. Vitória treinou neste sábado pela manhã, tá? Então o treino já foi pela manhã. Aqui o goleiro Gabriel, não sei dizer se ele será relacionado ou não, vou continuar procurando saber, porque tem tempo que Gabriel não é relacionado, né? A gente tem aqui também alguns atletas, como o próprio Thiaguinho, o Eric, como vocês podem ver com o nevoo dele. Enfim, as fotos são de Vitor Ferreira, de Suco, eu sempre coloco aqui as imagens do treino. Renato Kaiser participou dos treinos, acho que é ele aqui, fiquei em dúvida, tá? Não sei se é ele, parece Bruno Xavier, enfim, não sei quem é esse não, fiquei em dúvida, me diga aí nos comentários se você sabe quem é esse daqui, mas ele não deve estar no banco de reservas, infelizmente, para enfrentar a equipe do Defensa e Justiça. Não consegui apurar com relação à parcial, galera. Realmente não consegui, tá? Vou trazer aqui para vocês os desfalques do Sport Clube Vitória. Lembrando que amanhã na transmissão este número pode aumentar quando a gente souber os que não foram relacionados, tá? Porém, os desfalques são esses aí. Eu vou ler o que a Ascom enviou. O treino foi pela manhã, depois treino tático, bola parada. Renato Kaiser participou dos treinamentos com o grupo após concluir a transição entre o departamento médico e físico. Os goleiros fizeram um treino específico com Itamar Ferreira e Paulo Múcio, preparadores de goleiro. Carlos Eduardo em tratamento da lesão na posterior da coxa. William Oliveira em recuperação da lesão no joelho. Engraçado, né? Não usaram a palavra em tratamento, já está em recuperação. PP em tratamento da lesão ligamentar, tornozelo direito. Ixi, vai ficar mais tempo fora aí. E Zé Marcos em tratamento da lesão na posterior da coxa direita. Do que eu apurei, ainda é muito difícil que a gente tenha Zé Marcos e PP contra o Vasco. Mais PP do que Zé Marcos, mas é muito difícil. Provavelmente contra o Cerro Largo a gente terá PP e Zé Marcos, beleza? Como eu falei, Renato Kaiser de fato treinou com o grupo, mas por uma questão de opção para que ele volte bem no sábado, ele não foi para o banco de reservas, pelo menos assim eu fiquei sabendo, né? Vai que no jogo, na hora na relação aparece e a gente toma um susto, mas a informação que eu tenho hoje é essa. Vai que muda alguma coisa, né? Nunca se sabe, vai que a galera tá tirando de tempo também. A arbitragem do confronto, vamos colocar aqui a arbitragem. O árbitro principal é Francisco Guilabert do Chile e o VAR é... Ah, não tem VAR? Tem VAR, desculpa. É porque tá quarto árbitro 2 vezes, mas enfim. VAR, Matias Riquelme também do Chile. A gente sabe que a arbitragem tende a deixar o jogo correr, né? Não marca qualquer faltinha. Eu não tenho problema com a arbitragem sul-americana em deixar o jogo correr, mas tem algumas faltas que tem que ser marcadas, pô. Tem um limite entre deixar o jogo correr e ser permissivo para que tenha todo tipo de falta no jogo. Não é para tanto. Espero não me irritar com a arbitragem amanhã. Isso é o principal, rapaziada, é que a gente consiga vencer. Como eu falei, não consegui apurar com relação à parcial, mas, sinceramente, 19 horas, Salvador tá chovendo, a galera tá retada com razão, Vitória tá em 18º da Série A, eu não chuto mais do que 10 mil amanhã.
De verdade, eu não chuto mais do que 10 mil. Ali os 8 a 10 mil por conta da chuva e pra mim nada muito além disso. Tá? Infelizmente, não acho que a torcida tá errada não, mas eu espero que a gente consiga vencer amanhã para que o torcedor se sinta bem para ir contra o Vasco, porque é um jogo de 6 pontos também, a gente precisa vencer. Galera, com relação ao provável time, vou ser muito sincero com vocês. Eu apurei algumas coisas hoje e do que eu procurei saber, eu confesso que eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida porque, do que eu entendi, foram testadas muitas opções. E existe sim a possibilidade de segurar alguns atletas. A gente pode ter amanhã um time titular, sim, mas existe também a possibilidade de que alguns atletas sejam testados e ou segurados, tá? Eu vou colocar a imagem aqui na tela e, obviamente, a gente vai ter mais do que uns jogadores na tela, porque do que eu apurei são algumas dúvidas, tá? São algumas dúvidas. No final das contas, pode ser o time titular. No final das contas, pode não ter nenhum titular. Mas são algumas dúvidas para amanhã que eu confesso que até o momento que eu tô gravando isso aqui, são 18h40, foi o que eu consegui apurar. E amanhã a gente terá a equipe, tá? Bom, a gente tem algumas dúvidas. Arcanjo no gol, isso imagino que não vai mudar, do que eu procurei saber. Edu e na direita, Neres ou Lucas Alter. Léo, um dos caras tiveram uma semana de treino, como é que os caras estão desgastados? Pode ser desgaste, pode ser priorizando a Série A, pode ser um pouco dos dois, mas a gente tem dúvidas na lateral esquerda, pode ser Hugo ao invés de Jamerson. A gente tem dúvida na zaga, pode ser Neres ao invés de Lucas Alter, que vem na sequência muito forte. Com relação aos volantes, do que eu procurei saber, de fato, Baralhas deve voltar apenas na titularidade no sábado. A gente sabe que o exame dele acabou dando muito alterado, ele nem entrou em campo contra o Ceará e provavelmente ele começa no banco de reservas, esse sim por conta de desgaste, com certeza absoluta, porque o peso ainda existe, tá? Meio de campo, Mateuzinho, mas pode dar o Wellington Rato. Pode ser Mateuzinho, pode ser o Wellington Rato, tá? Do que eu apurei, Rato treinou centralizado, não aberto. Pode dar Eric ou Mosquito. E pode dar o vovô, pode dar Osvaldo. E um detalhe aqui, tá? Pode ser Osvaldo na esquerda e Janderson centroavante também. Eu acabei não botando essa opção pra não confundir vocês. Eu sei, Léo, metade do time é dúvida. É basicamente isso. O que eu posso dizer pra vocês que eu procurei saber que Edu joga, Ronald joga, Hiller joga. De resto, talvez... do que eu procurei saber, provavelmente Carlinhos também. De resto, existem essas dúvidas. Eu quero saber de você. Você acha certo? Você acha errado o Vitória priorizar a Série A agora? Você entraria amanhã com o time titular? Você entraria com o time misto? Você entraria com o time reserva? Vou até colocar de novo na tela. Com base nessas dúvidas aqui, Jamerson ou Hugo, Neres ou Lucas Alter? Acho que Neres ou Lucas Alter não é dúvida. Eu tô falando para o contexto do jogo, tá? Mateuzinho ou Wellington Rato, Mosquito ou Eric, Janderson ou Osvaldo, enfim... Como seria a sua escalação para pegar o Defensa amanhã? Você priorizaria a Série A? Vou até fazer uma enquete. Na verdade, não tem como fazer enquete nos comentários, né? Mas enfim, quero saber a sua opinião. E lembrando que amanhã é Rádio Canto Rubro Negro, nós não podemos ter imagens. Então apenas áudio e imagens do lado de fora com Vinícius, nosso repórter, com a galera nas barracas, no estacionamento e etc, tá? Duas informações aqui rápidas pra vocês. Primeiro, onde assistir o jogo. Primeiro, evidentemente, no Canto Rubro Negro, né? Porém, apenas no Disney Plus, apenas no streaming. Esse jogo não vai passar na ESPN, beleza? E, obviamente, por último, não posso deixar de colocar a tabela, né? Já que o Vitória é o terceiro colocado. Vou até tirar um pouco do zoom aqui, mas o Vitória é o terceiro colocado do seu grupo com 2 pontos. Porém, ganhando, a depender do que aconteça entre Cerro Largo e Universidade Católica, vai que, né? O Vitória reassume aí a segunda colocação. Se o Cerro Largo empatar, o Vitória iria ganhando para 5 pontos. O Cerro Largo teria 5 pontos. O Vitória teria uma vitória, assim como o Cerro Largo, porém ganhando passaria no saldo de gols. Então, se o Cerro Largo não ganhar e o Vitória ganhar, o Vitória já volta para o segundo lugar. E aí pega o Cerro Largo com a Católica com 8 pontos, o Vitória com 5, o Cerro Largo com 5. Caso o Vitória ganhe e o Cerro Largo não vença o seu jogo, caso o Cerro Largo empate. Enfim, tô fazendo muita conta aqui, galera, mas o que realmente importa é que o Vitória precisa ganhar a primeira Sul-Americana, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Obrigado por assistir até aqui, meu povo. Lembrando que você pode desbloquear o seu Switch na LR Games, referência em desbloqueio de Switch, manutenção de consoles e controles. 719-9707-1101. A título de curiosidade, o próprio Globo Esporte colocou um provável, considerando que o Vitória pode poupar algumas peças. Então é bom a gente ficar ligado, porque pode ser de fato que amanhã a gente tem algumas mudanças na equipe e não seja o time considerado titular,
Imagino eu, porque o Globo Esporte trouxe o seguinte, ó, vou colocar aqui a escalação do Vitória, com Lucas Arcanjo ou Fintelman, Cáceres, Lucas Alter, Edu e Hugo, ou seja, eles colocaram Cáceres e Hugo, Baralhas, Ronald e Rato, ou seja, eles consideraram Rato e não Mateuzinho, Eric, Mosquito e Janderson ou Carlinhos, ou seja, consideraram o Mosquito, que hoje é banco. Enfim, é uma Vitória que amanhã pode sim não ter a sua equipe totalmente titular. Qual seria o seu time? Qual seria a sua escalação? Mais uma vez, obrigado por assistir. Tamo junto. Deixa aí o like. Bote aí se assistiu até aqui. Vitória 2, Defensa e Justiça 0. Espero você amanhã a partir das 17 horas no Canto Rubro Negro. Um abraço, galera. Valeu. Fui. Tamo junto. Valeu.